Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Oliveira, sou consultor, trabalho com consultorias e treinamentos, sou professor no Senac de Campos do Jordão. Para mim é um prazer fazer esse trabalho em parceria com o Circuito Serras Verdes do Sul de Minas. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre os manuais de boas práticas, algumas recomendações que nós fizemos em parceria com o Circuito Serras Verdes do Sul de Minas. Foi muito rico fazer esse trabalho. Eu trabalho com turismo, hotelaria e gastronomia há mais de 20 anos. Então, a gente tem um pouquinho de experiência, a gente quer compartilhar algumas ideias, alguns estudos que nós fizemos nesses últimos meses. Nós estamos utilizando como referência as principais indicações dos principais órgãos de saúde, as principais associações de hotelaria, de turismo, de gastronomia, etc. Estamos utilizando, claro, as referências principais aí da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, assim como outras, Fundação Oswaldo Cruz, né, por exemplo, a gente até cita alguns materiais da Fundação ao final do nosso material. Não somos especialistas em Covid, nós somos especialistas em hospitalidade, somos especialistas em receber pessoas, então é importante já desde o início a gente saber que nós precisamos manter a hospitalidade, manter o bom atendimento, receber as pessoas, continuar recebendo as pessoas muito bem em nossos estabelecimentos de turismo, de hotelaria, de gastronomia, e para os hotéis não é diferente. Então, venho aqui falar um pouquinho com vocês sobre o que nós, de alguns pontos, né, até se ficar alguma dúvida, etc., a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas aqui na nossa videoaula do Manual de Boas Práticas para Meios de Hospedagem. Qualquer dúvida adicional, é importante a gente comentar que qualquer dúvida adicional estamos à disposição, o meu contato está com o Circuito Serras Verdes, então fico sempre à disposição. Nós dividimos, para iniciar aí a nossa fala, nesses minutos que a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso manual, é importante comentar que nós dividimos o manual em cinco capítulos, né? Então, medidas de distanciamento, medidas de limpeza e sanitização de ambientes, medidas de higiene pessoal para colaboradores, medidas de comunicação e medidas de monitoramento. Algumas dessas a gente já sabe quais são, né? É importante a gente frisar que é importante observarmos os decretos municipais dos protocolos municipais. Cada município tem o seu decreto, e os protocolos eles são verticais, eles são mandatórios, é preciso fazer, é obrigatório ser feito, né? De cima para baixo. Já os manuais, os procedimentos, eles são de cada empresa, de cada hotel tem que ter o seu procedimento que vai atender os protocolos e as normas, né? Eu acho que o nosso manual ele tira algumas dúvidas que existem muito na área, né? E a gente vai comentar algumas delas aqui. Bom, é importante reforçar a utilização de álcool 70% para sanitização de mãos a cada toque, a cada empréstimo de objeto ou toque em superfície onde você não tem certeza quem tocou antes. Então os clientes, se eles tocam em um corrimão, se eles tocam de escada, se eles tocam em um balcão, é importante que esse corrimão e esse balcão ele seja higienizado em tempos curtos, né? E aí cada empresa pode definir o tempo que vai higienizar esse balcão, esse corrimão, a cada 20 minutos, a cada 30 minutos e etc, né? É importante frisar que álcool tem que ser de 70%, menos de 70% ele não age corretamente, matando as bactérias, matando qualquer molécula de vírus que contém ali naquela superfície. Então, o álcool ele precisa ser 70%, menos ele não age, não é eficiente. E mais de 70%, ou seja, um álcool, por exemplo, 90%, ele é muito volátil. Então, ele evapora e acaba não fazendo o efeito adequado. Outro produto muito utilizado, né, homologado, a gente fala muito nos manuais de homologação de produto químico,
né? Até porque a gente precisa prestar muita atenção no turismo, na hotelaria, na gastronomia, porque nós precisamos nesse momento fazer higienização. Higienização é uma coisa, limpeza é outra. Limpeza é tirar um pó, é tirar uma sujidade, uma sujeira física que está por cima. Isso é limpeza. Já higienização é fazer tratamento com agente químico. Então nós precisamos de produtos que ajam da forma correta naquela superfície. O álcool e a solução clorada resolvem bem, são dois dos agentes mais conhecidos, o álcool 70% e a solução clorada. Solução clorada é água com água sanitária diluída. Então você tem para cada litro de água uma recomendação do uso de 20 ml de água sanitária. Então você dilui isso e pode usar essa solução para sanitizar as coisas, né? Então você sanitiza objetos, balcões, sanitiza pisos, paredes, banheiros. Muito cuidado com esses dois produtos. Esses dois produtos, álcool e água sanitária ou solução clorada, eles são corrosivos de forma diferente, mas eles são corrosivos para alguns materiais. Corrosivos para tintas, corrosivos para verniz, corrosivos para tecidos, corrosivos para alguns tipos de superfícies. Então é interessante sempre a gente fazer um teste para verificar se você não está corroendo ali o teu material, né? Para uso de materiais, de produtos de higienização para hotelaria, né, para hotelaria e para várias áreas, na verdade, do turismo, conforme a Anvisa recomenda, né, ela recomenda o cloro ou o álcool, 70%, e tem mais dois produtos muito recomendados, que é o quaternário de amônia e o peróxido de hidrogênio. São dois produtos eficientes. O quaternário de amônia e o peróxido de hidrogênio, eles têm a vantagem de serem produtos que não corroem, que não tem esse efeito de danificar os materiais como o álcool e o cloro. Então pergunte para o seu fornecedor de material de limpeza qual produto ele tem com essas duas substâncias, ou quaternário de amônia ou peróxido de hidrogênio. No Manual de Boas Práticas nós sugerimos muito quaternário de amônia, até porque é um produto que a gente tem visto muito os fornecedores, os fabricantes de produtos de limpeza venderem. A gente sabe que na hotelaria, nos hotéis e nas pousadas, né, cada hotel, cada pousada tem a sua realidade. Às vezes uma pousada muito pequena, de 5, 6, 7 quartos, para você comprar um produto de limpeza com quaternário de amônia, você vai ter que comprar um galão grande de 20, 30, 40, às vezes até 50, 100 litros. E isso acaba sendo muito caro para esse estabelecimento comprar sozinho. Esse tipo de produto, ele é interessante, por outro lado, às vezes para comprar sozinho, como eu falei, ele é caro. Mas esse tipo de produto, ele tem uma diluição muito grande. Então, às vezes, mesmo ele sendo caro, você vai usar o mesmo galão por 2, 3, 4 meses, às vezes. Uma solução que pode ser pensada é compartilhar a compra com colegas pousadeiros, colegas de hotelaria, e aí você faz uma divisão desse produto de limpeza. Mas como parâmetro, enquanto um frasco como esse aqui, que a gente compra no supermercado, desse produto aqui, esse produto ele tem quaternário de amônia e ele pode resolver o seu problema de usar álcool e de não usar álcool ou solução clorada. O Lisoform, ele tem quaternário de amônia, ele tem até uma etiqueta aqui, ó, mata vírus similares ao SARS-CoV-2, novo coronavírus 2019. Então ele tem a eficiência sim de matar o vírus. Mas um produto como esse você talvez pague no supermercado em média R$10, né? Então para usar em casa, para usar realmente de forma esporádica ou em casa, ele resolve bem. Por outro lado, a mesma quantidade, esse aqui ele tem 1 litro. 1 litro diluído, enquanto você paga R$10 em 1 litro num produto como esse no supermercado, você vai pagar menos de R$1, às vezes 50 centavos na diluição de um produto que você compra direto de fabricante especializado em hotelaria e gastronomia, tá? Então fica essa dica. Eu sei que essa coisa de produto de limpeza gera muitas dúvidas, então, como eu comentei no começo, o meu contato fica à disposição do circuito. Vocês podem consultar o circuito, que o circuito passa o meu contato para dúvidas adicionais, tá?
As medidas de prevenção, elas precisam ser seguidas mais ainda na hotelaria, então equipamentos de proteção individual, os EPIs, como máscara, para limpeza de banheiros, limpeza de quartos, principalmente, limpeza de áreas sociais, limpeza de banheiros públicos dos hotéis e pousadas, é importante que as camareiras utilizem uma luva até o cotovelo, uma luva de borracha ou luva sintética até o cotovelo, sendo que essa luva ela precisa ser lavada a cada uso, com muito cuidado para depois, na hora de tirar, ela não contaminar a camareira, né? Nesse momento é muito importante a gente valorizar muito o trabalho das camareiras. As camareiras, nesse momento, têm toda uma atenção especial, então elas precisam ter uma organização adicional no seu local de trabalho. A gente precisa cada vez mais profissionalizar muito o trabalho da camareira, né? A camareira, ela precisa, por exemplo, ter uma organização de panos, cada pano com uma cor. Por exemplo, tem alguns hotéis que trabalham o vermelho para os lugares mais sujos, o amarelo com ponto de atenção intermediário e o verde com lugares mais limpos, né? Basicamente, o vermelho, por exemplo, seria o pano que você vai usar no vaso sanitário e no box do banheiro para fazer a higienização, né? Então você aplica o produto, deixa agir 10 minutos. Enquanto ele age 10 minutos, a camareira ela pode ir fazendo a higiene de outras áreas do quarto. Por exemplo, se o quarto tiver uma varanda, começa na varanda, depois entra no quarto, fazendo a higienização de piso, né? E depois, depois ela volta para o banheiro, depois dos 10 minutos da ação do produto, ela volta para o banheiro, finaliza o banheiro. Por último, ela vai fazer a limpeza, a higienização mais limpa. O que é a higienização mais limpa? Detalhes, objetos, balcões, né? É importante, claro, que ela mantenha, antes de mais nada, a sequência de cima para baixo, então ela começa limpando o que está em cima, para baixo, e depois ela também é importante que ela faça de fora para dentro, né? Então a gente imagina que varandas de apartamentos, os chalés fora, e dentro é o corredor, a porta, dentro é a porta do chalé, é a porta do quarto do hotel. Então é importante ter essa sequência, né? Outro detalhe muito importante para a gente ser objetivo aqui nessa videoaula é a utilização dentro da limpeza de quartos e chalés, a utilização de panos de microfibra ou rodos mops, né? Esse tipo de material ele tem uma segurança muito maior de higienização. Então você consegue enxaguar e você consegue tirar o excesso da água que você usou. Existem atualmente baldes com separações, então você usa esse balde que é separado, né, que é próprio para mop. Ele tem um lado onde você coloca o produto e outro lado onde você põe a água limpa. Então você consegue utilizar ele de forma mais adequada. E a cada apartamento você precisa fazer essa sanitização da forma correta. Por último, até existe uma recomendação também que, se possível, 2 pessoas diferentes trabalhem na área de governança. Uma que vai fazer toda a higiene e a outra que vai vir finalizando, fazendo o acabamento, colocando o enxoval limpo, e esse enxoval tem que ter toda a atenção possível. Esse enxoval precisa ser sanitizado, esse enxoval precisa ser ensacado e precisa ser lacrado, né? Então, converse com a sua lavanderia, e é importante também conhecer o produto que está se usando na lavagem da roupa de cama, né? Lençóis, toalhas. O peróxido de hidrogênio, por exemplo, é um produto muito utilizado por lavanderias. Ele é bastante eficiente, inclusive ele estraga menos as roupas. Muitas das coisas que a gente está falando são práticas de limpeza profissional que grandes hotéis, que hotéis de rede já fazem. É importante a gente comentar que a gente não está inventando muita roda na hotelaria. A gente só teve uma preocupação maior nesse momento de forma que realmente exista uma higienização com muita atenção, né? Então,
Ainda dentro dos quartos, é importante que rolos de papéis higiênicos não sejam reaproveitados, né? É muito comum aquele rolo de papel higiênico que não foi utilizado inteiro no hotel, na pousada, no apartamento, no chalé, ele depois ir, por exemplo, para funcionário ou algo do tipo. Não deve ser feito isso. Esse papel higiênico tem que ser jogado fora. Banheiros são lugares com muito... É um ponto muito crítico de contaminação. É um ponto muito crítico de contaminação. As fezes e a urina são altamente contagiáveis. Elas podem transmitir o vírus, né, ou esse vírus, ou outras doenças, de forma muito efetiva. Então, o banheiro ele tem que ter toda a atenção na limpeza e, por isso, o papel higiênico também tem que ter atenção. Os amenities, sabonete, shampoo, os mini frascos, eles também, se forem abertos, eles precisam ser descartados. Os que não foram abertos, você pode higienizar ele, colocar o produto, deixar ele agindo e separar, ter uma organização muito séria daquele produto que você higienizou e que você vai reutilizar. Reutilizar não, você vai continuar disponibilizando esse produto que não foi aberto. Jogos de camas extras, lençóis, toalhas, travesseiros, que estiverem a mais nos apartamentos, nos quartos e nos chalés, é importante que esses materiais sejam ensacados e lacrados, porque com lacre você consegue identificar se o cliente abriu, né, se ele violou o saco plástico ou não. Se ele violou, você precisa tirar o lençol, tirar a toalha e mandar para a lavanderia. Isso não pode ficar no quarto mais, né? A gente recomenda, inclusive, que exista uma revisão nos quartos para ver o que você pode diminuir nos quartos, né? Uma dúvida muito constante é o que se faz com tapetes, com carpetes, com colchões, com box e com cortinas, né? Todos esses materiais, se você puder lavar ele, a primeira dica seria lavar esses materiais. Os próprios travesseiros também podem ser contaminantes sérios, né? Então, os travesseiros e os colchões, é interessante que o hotel tenha capas disponíveis tanto para o colchão quanto para o travesseiro. E essas capas, elas precisam ser tiradas e lavadas a cada hóspede. Então, essa é a primeira dica. E se elas forem sintéticas, é claro que a gente está num momento que a gente sabe que é um momento também econômico para todas as empresas muito delicado. Então, tudo que eu estou falando aqui também pode soar como algo que vai aumentar muito o custo, né? Como eu comentei, produto de limpeza, ele, num primeiro momento, ele parece ser mais caro, o produto de limpeza profissional, só que você, utilizando da forma correta, na verdade, você vai economizar muito mais. Então, esse é o primeiro ponto. Papel higiênico, se você puder trocar por papel higiênico interfolhado ao invés do rolo, ele também acaba sendo mais econômico. O interfolhado são aqueles suportes fechados onde você consegue puxar papel higiênico por unidade, e aí não é o rolo, então você não tem um desperdício do rolo. Então, outro ponto que às vezes pode se pensar que é um custo adicional nesse momento, no primeiro momento, mas na verdade ele é até mais econômico. Os travesseiros, as capas, né, sim, essas se você não tem ainda, isso pode ser um investimento adicional. Mas eles são importantes porque eles vão preservar o teu colchão, eles vão preservar o teu travesseiro. Se você não tiver realmente, eu indico você borrifar. Então esse tipo de borrifador aqui, ó, esse borrifador ele ainda é caseiro. Existem alguns outros com essa parte aqui, na verdade azul, que eles conseguem fazer uma fumaça muito mais eficiente. Então, a cada hóspede, você borrifar ou com álcool 70%, ou quaternário de amônia, ou produto com quaternário de amônia, ou produto com peróxido de hidrogênio, é algo muito eficiente. Então, você pode borrifar as cortinas, você pode borrifar os colchões, você pode borrifar os travesseiros, você pode borrifar tapetes, você pode borrifar carpete. Todos esses materiais você borrifa, deixa ele agir, né, por no mínimo
aí 10 minutos, dependendo do tipo de material. Se você puder deixar mais tempo, também eu recomendo, né? Mas aplicando esses produtos, você vai estar sanitizando também. O ideal é que se fosse lavado, como travesseiros, capas de travesseiro, cortina, mas os hotéis não conseguem lavar. É algo inviável de uma forma geral para a hotelaria e tanto hotéis grandes quanto hotéis pequenos, né? Então é interessante. Se você ainda, por exemplo, está numa região que não é atendida por fabricantes de produtos químicos profissionais, produtos de limpeza químicos, esse produto, ó, dessa marca aqui, ele, ele tem o efeito bactericida, ele tem quaternário de amônio, então ele pode ser uma solução agora para esse momento, né? Então, quando você começar, ou se você já está recebendo hóspedes, eu recomendo esse produto no lugar do álcool ou da solução clorada. O cloro e o álcool, como eu falei, eles danificam com o tempo as superfícies. Tem alguns lugares que ainda trabalham com a água sanitária ou com a solução clorada, e aí eu reforço a recomendação de para cada litro 20 ml de água sanitária para usar em limpeza, né? Esses produtos, né, eu também estava falando do mop ou do pano de microfibra, então eles são importantes para substituir a varreção. Então, nesse momento, nós não recomendamos que sejam varridos os lugares com vassoura seca. O ideal é que seja utilizado um rodo com pano para tirar essa sujidade que você tiraria com vassoura, né? Porque a vassoura seca, ela levanta muita partícula, levanta muita poeira e é muito perigoso. Então, a varreção úmida é o que a gente recomenda. Existem alguns rodos no mercado hoje, no mercado que eu falo, não só no supermercado, mas em outros tipos de lojas, que são muito úteis para isso. Se você ainda tiver dificuldade de usar pano de microfibra ou mop, você pode continuar usando o pano de chão, o saco, né, daquele tipo saco. Só que é importante que a cada uso esse pano seja higienizado na solução clorada. Então você separa um balde com água sanitária, né, na diluição de 1 litro para cada litro, 20 ml, e você deixa de molho o pano por pelo menos 10 minutos e depois deixa ele secar bem. E aí você utiliza a cada tempo. É importante também procurar utilizar ou pano descartável, tipo Perfex, ou pano de microfibra para fazer limpeza de móveis, utensílios, controle remoto, controle de ar-condicionado, interruptores, são pontos muito importantes nos hotéis para que aconteça uma sanitização da forma adequada. Fora vários outros pontos, então compartilhamento de a chave do quarto, é importante que você pegue um borrifador como esse com álcool e 70% ou solução clorada e borrife a chave do quarto antes de entregar para o hóspede. É importante que você não compartilhe canetas, então tem muitos hotéis e pousadas que já estão fazendo um ponto de caneta limpa e sanitizada e um ponto de descarte de caneta. Então um potezinho onde você coloca a caneta, o hóspede coloca a caneta depois de utilizar. Então isso também são algumas dicas importantes. Café da manhã, é importante que você tenha uma preocupação com os utensílios, cerâmicas, as louças do café da manhã, os talheres, são pontos importantes. Então é ideal que você limpe, lave as louças e os talheres. Se você tiver uma máquina de lavar louça com alta temperatura, é o mais indicado. Se você não tiver, você lava com água e detergente e depois você sanitiza. Você pode borrifar com álcool ou solução clorada, com cuidado só para não manchar muito os objetos, e seca ele, envolve num plástico filme ou em saquinhos individuais, no caso dos talheres, para disponibilizar isso só quando o cliente sentar na mesa do café da manhã ou quando você for levar o café da manhã até o quarto do hóspede, né? Então, se possível, também cobrir todos os alimentos que você for servir para o hóspede, todo o café da manhã coberto com plástico filme,
e borrifado antes de levar para o cliente, também é importante. Os pontos de atenção na cozinha do café da manhã é a limpeza, também, né, cada cozinha de hotel e pousada recomenda-se que tenha o seu manual de boas práticas, isso já é uma regra cobrada por vigilância sanitária. Então, o manual de boas práticas ele já vai dizer, o manual de boas práticas de alimentação, né? Ele já vai dizer sobre os padrões de limpeza, os padrões de cozimento dos alimentos, o hortifruti, né? Legumes, verduras e frutas, eles também precisam ser sanitizados. Então você pode fazer uma solução. A solução para sanitizar hortifruti, a gente recomenda isso também no manual, nos procedimentos que a gente está recomendando para o circuito, que você faça uma solução com água e aí para cada litro de água, 10 ml de água sanitária, só que você tem que dar uma olhadinha no frasco da água sanitária se ela pode ser utilizada para alimentos. Mas a diluição para alimentos ela é a metade da diluição para limpeza. Então, para limpeza de chão, limpeza de balcões, etc., você usa 20 ml para cada litro. Para sanitização de hortifruti, você usa 10 ml para cada litro, 10 ml de água sanitária para cada litro de água, né? Ou ainda existem fabricantes de produtos para hotelaria que vendem hipoclorito de sódio, que já é o próprio, normalmente é um pó branco, vendido em baldes, que você dilui na água e coloca os alimentos, mesmo os alimentos, a hortifruti, né, mesmo as frutas com cascas inteiras, elas precisam ser sanitizadas, imersas nessa solução, né? Eu acho que esses são os principais pontos que eu queria comentar aqui com vocês, dos meios de hospedagem, os hotéis, as pousadas, os pequenos empreendimentos de hospedagem, e espero que tenha tirado algumas dúvidas. A hotelaria é uma das áreas que mais tem adaptações importantes, então eu sei que ainda podem surgir muitas dúvidas do que nós estamos recomendando no nosso manual de boas práticas do Circuito Serras Verdes de Minas, mas o meu contato fica disponível para vocês. Qualquer dúvida podem me mandar um e-mail ou fazer uma comunicação por WhatsApp, por exemplo, que eu fico à disposição. Agradeço a parceria, agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído e tudo de bom, fiquem bem.